Eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social. Daqui a pouco vamos falar sobre essa tentativa de assassinato do ex-presidente e atual candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas antes disto, olha, por favor, continue aí ajudando a FEAL. Participe sempre desta onda vibratória positiva, sendo com apoio, sendo e apoiando, não é, os sócios com o clube da Rádio Boa Nova e daqui da nossa TV Mundo Maior. E não se esqueça, a FEAL tem um Pix 11 972610272. 11 972610272. Tá bom? Muitíssimo bem, mas vamos lá. Eu recebi, inclusive pelo zap aqui nosso, né? O WhatsApp para as perguntas é o 7199915167. 7199915167. Também pelas minhas redes sociais, é @José Medrado, no direct, muitas perguntas. Medrado, foi uma coisa divina aquela virada de cabeça do Donald Trump para que ele não fosse assassinado. Você não achou? Então, é o destino dele, mais ou menos assim. Algumas perguntas eu estou arrumando tudo em uma só. Então, isso significa mais ou menos que está no destino dele voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Eu discordo, porque o destino não é algo estabelecido, não é? Então, pré-estabelecido. Então, eu acredito na lei das probabilidades, não é? Então, eu estou aqui sentado numa cadeira, se eu ficar rodando, vou ter probabilidade de ficar tonto ou de cair. E se eu ficar certo, não é? Um cidadão vai e mira o cidadão para dar um tiro. Se ele ficar parado, a chance da mira funcionar, a probabilidade é muito maior se ele estiver virando para olhar para um lado e olhar para o outro, não é? Então, a gente percebe que isto são probabilidades, não é? E a lei da probabilidade é uma das leis que regem o próprio universo e a vida humana nesta Terra, não é? Então, se você não toma uma vacina contra a gripe, você tem a probabilidade de contrair o vírus e ficar gripado. Eu que tomo, a probabilidade é menor, mas se eu tiver aqui algumas comorbidades, a minha probabilidade vai aumentar. Isto é lei, não é? É lei, tipo a lei da gravidade, tipo a lei da inércia. Então, são leis que se estabelecem. Então, eu não acredito. E aqui, muito pessoalmente, um cidadão com determinados pensamentos, como armamentista, aquela coisa, teria... Eu não gosto de usar essa palavra, não. Livramento. Pessoalmente, não. O pior é que as pessoas estão associando tudo a posicionamentos políticos. Então, quando você faz
uma racionalização de alguma coisa e que contraria alguma compreensão dessa infame polarização política, aí você já leva para um lado, já leva para o outro, porque fica com um antolhos, né? Antolhos aqui, fica com antolhos e aí não vê mais nada. Não, temos que racionalizar sempre essas questões, né? Sempre essas questões. Então é aquilo, porque ele foi livrado e um garoto na favela não foi e recebeu pelos peitos uma bala perdida, porque o Donald Trump é mais importante para o mundo do que um garoto? Tá. Sim, eu não vou dizer que não seja mais importante socialmente. Claro que é mais importante socialmente do que um garoto. Porém, aquele garoto, quem é que vai garantir o que ele vai ser? O que alguém iria garantir o que Nelson Mandela seria? Quem iria garantir o que o Papa Francisco é? Quem iria garantir o que Martin Luther King foi? Quem iria garantir? Não é verdade? Então, a gente percebe que o preconceito se estrutura até nesses valores menores, né? Eu postei no meu Instagram uma foto para exemplificar bastante isto, não é? Foi esta foto aqui. Bota aí, vê se dá para você pegar. Pegou de alguma forma? Não precisa. Aí, esta foto aí. Quando você olha, pensa o quê de imediato? Que o rapaz foi preso, né? Mas esse rapaz é um jogador de futebol e o pano do fundo é do clube que ele foi contratado. É disso que eu falo. Não é? É disso que eu falo. Que a gente tem essas questões estruturadas, gostando ou não gostando. Isso é o fato. Tenho dito. Olha, vamos aqui às suas perguntas. Você que mandou para o WhatsApp 7199915167. Yaruzi Pinheiro é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho 2 filhos de 11 e 13 anos. Estão no vício de Instagram, jogos e muitos contatos. Tenho medo que sejam enganados ou usados. Tirar o celular é uma medida correta? Olha, não é tirar o celular, Yaruzi. Esse barulho não está interferindo não, essa batida? Sabe? Então, o que é que acontece, Yaruzi? Não é tirar, porque essa é a realidade do mundo deles, mas eu acho que estabelecer metas. Olha, durante a semana vocês poderão ficar uma hora e meia, 2 horas de tal a tal, mas nada mais do que isto. No final de semana pode ter até mais. Então é criar metas. Não é de forma alguma, eu vou tirar de vez, que isso vai gerar revolta, não é? É o mundo deles. Mas você está certo. Agora, ir avisando, ir alertando, você vendo, controlando em quais acessos eles estão tendo. É preciso, sim, esse cuidado, controlando quais acessos em que eles estão tendo aí, quais sites, fazendo esse monitoramento. Isso não é só questão de direito, não. Você tem esse dever, Yaruzi, viu? Então, faça isso. E toda vez que surgiu uma notícia, não é, de pedofilia, seja o que for, traga para conversar com eles. Olha para isso, olha, era um menino, não era uma menina não, era um menino, olha aí, porque os meninos, né, se acham assim meio Superman, não é? Sabrina Correia é de Santos, São Paulo. Por que as pessoas estão tendo tanta depressão? Parece fim dos tempos. Por que tem tanta modernidade, tudo muito fácil e tanta insatisfação e tristeza? Sabrina, você sabe, são diversos fatores, é uma questão assim de convergência de diversas questões. Todavia,
O que se tem percebido efetivamente, não é que as pessoas estão criando, digamos assim, eu vou chamar de avatares, já que eles estão muito, em voga, estão criando personagens e personalidades estereotipadas. Então as pessoas estão no Instagram felizes e a partir daí elas fazem comparação com a sua tristeza, então começam a postar também formas felizes de ser e a checar e ao confrontar com a sua própria realidade não é assim, isso deprime, as pessoas estão com um nível de frustração muito baixo, então qualquer coisa frustra, e a frustração não entendida como um processo natural da vida gera tristeza, essa tristeza não estudada, não avaliada, se aprofunda. Então são esses processos, não é? São esses processos. As pessoas estão se perdendo nesses emaranhados de mentira, de fakes de toda a natureza, de comportamento, de tudo, não é? E elas estão meio que perdidas nesse processo, né? Porque isso tudo vem ao encontro já das suas desestruturas interiores, não é? Margarete Olivares, de Sete Lagoas, Minas Gerais. O espiritismo não é cristão? Por que os protestantes se dizem cristãos e colocam outras religiões como não cristãs? A verdade, Margarete, isso é marketing. Sim, o espiritismo é cristão. As pessoas chegam para mim e falam assim, porque nós cristãos, eu dizia assim, eu também sou cristão, mas eu não penso assim. Não é? Então, é porque querem se apropriar e fazem o marketing, né? Então, ao falarem já, você observe que já é um mecanismo assim que se estabeleceu. Ao falar assim, sua religião, sou cristã. Não, mas qual é a sua religião mesmo? Porque você pode ser cristão, católico, não é? Cristão protestante, cristão espírita, não é? Qual é a denominação da sua religião, né? Então, se convencionou e eles trabalham isso de uma forma bem pensada, né? Então, não falam evangélicos. Antigamente se falavam crentes, né? Eu sou crente, vocês lembram disso? Então, hoje não. Hoje é de uma forma mais assim, né? De posse mesmo, né? Naquela possessividade, não é? Do próprio Cristo. E Cristo não fundou religião alguma, não é fato? Cristo era judeu, de família judia. Essa é a verdade, não é? Anete Bezerra, de Barueri, de São Paulo, vivendo o dilema sobre decisão de vida. Diz Anete: meu pai tem 93 anos, mora na minha casa, está numa cama precisando de cuidados e eu nem posso trabalhar e nem cuidar dele, porque preciso dar atenção a marido, filha de 9 anos e organizar a casa. Ele tem aposentadoria e vai toda na alimentação, remédios e fraldas. Quando penso em deixar meu pai no asilo, me dá sentimento de culpa. Me direciona numa solução, medrado. Olha, Nete, é interessante que as pessoas, né, as pessoas tendem a julgar muito rapidamente, não é? Então, sim, a aposentadoria dele já vai em remédios, fraldas. Antes de você pensar em uma questão assim, você não pode ver um cuidador? Já tentou? Não conseguiu? Não se sinta culpada por você ter limitações, inclusive humanas. Antes de um processo desse, se for realmente necessário, porque muitas vezes é necessário, gente. É necessário. Sabe, eu já disse às pessoas, eu não tenho filho, eu já disse, eu falei assim, olha,
eu tenho aí uma boa aposentadoria, que eu sou servidor federal, aposentado, sabe? Compreendo que os processos de vida das pessoas, não é? São processos que realmente se estabelecem de acordo com as circunstâncias, não é? Então, um psicólogo, para preparar ele, você não me disse o grau de lucidez dele. Se ele não estiver com um grau de lucidez muito grande, olha, infelizmente, felizmente, não é? Infelizmente não está, mas felizmente porque não vai ter uma dor redimensionada. Mas eu acho que você tem caminhos para poder ir tentando esvaziar esta culpa, não é? Dentro dos seus limites e das suas possibilidades. Porque é você que sabe das suas limitações, não é ninguém. Temos que aprender também, ouvidos de mouco, não é? Porque as pessoas gostam mesmo de falar, de criticar, mas é você que sabe o caminho que você trilhou e as roupas e as sandálias que você vestiu. Olha, nós vamos agora àquela inserção. Você sabe que nós somos fragmentados. Olha aí, como é seu nome? Anete. Olha aí, Anete. Veja aí se não somos fragmentados. Eu volto. Meus amigos, nós somos pessoas fragmentadas. Somos fragmentos de nós mesmos. Alguns irão dizer que somos cacos de nós mesmos, mas somos pessoas fragmentadas. Nós caminhamos pela vida, nos perdendo, nos encontrando, nos apanhando pelo chão, nos cicatrizando. Mas antes disso, é preciso que façamos uma diferenciação muito interessante e produtiva a respeito de identidade e personalidade. Nós temos como sinônimo e não são. Então, a persona representa a imagem que queremos projetar para os outros. Como queremos que os outros nos vejam. Mas nem sempre reflete nossa verdadeira essência. A pessoa pode servir como um mecanismo de adaptação, mas também pode restringir a expressão autêntica de si mesma. Então nós queremos que as pessoas nos aceitem. Nós queremos que as pessoas até nos festejem. Por isso que muitas vezes, no ambiente familiar, as pessoas buscam aquele lugar de o bonzinho, a boazinha. E nem sempre aquele lugar reflete o que efetivamente nós somos. Identidade é uma construção dinâmica da unidade de consciência de nós mesmos, através das relações subjetivas, das comunicações da linguagem, das experiências sociais. E aí esses 3 tipos de identidade que nós vamos ver. Então, a identidade é uma construção de ser. É uma construção do que efetivamente nós somos, no produto do que sofremos, do que passamos, do que experienciamos. Diferente da personalidade, na identidade não há busca da aprovação. Há uma necessidade de autoaceitação. Então, a identidade pode ser pessoal, social e cultural. Os próprios nomes já nos propõem
essa designação, não é? Então, a identidade pessoal é do que você é produto, de que meio, de que família, qual é a sua história. A identidade social é o que você representa, e aí não é essa questão de ser famoso, famosa, não é? Não, é o que você representa, onde você circula. Mas essa identidade social também é construída por você, não é? Pelo que você quer. É diferente da personalidade, porque você não constrói uma personagem. Você, nessa identidade social, você representa o reflexo de você mesmo, de suas conquistas, da sua zona de ação. E tem a identidade cultural, de onde você é, qual é a cultura. Eu trouxe esses dois pensadores, aqui já começamos a falar propriamente do processo de fragmentação. Esses dois pensadores, né, Descartes e Spinoza, eles se posicionaram dentro desse contexto de vida que envolve a interação corpo e mente. Mente, corpo e espírito. É esta a trindade. Mas Descartes, ele dizia que ele é daquele, né? Penso, logo existo, né? Todo mundo sabe esse contexto dele. Ele sempre dizia que existe uma conexão. Existe uma conexão entre os dois corpos, o corpo mental e o corpo físico. Mas essa não é uma associação integrativa, mas existencial. Ou seja, existe o corpo e a mente, mas eles não são integrados. Spinoza já dizia que eles são integrados, que um repercute no outro. Então, eu coloco nessa autoidentidade que precisamos buscar esse outro componente, o componente espírito. Mas, Medrado, o espírito não é a mente que se manifesta através do corpo? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós trazemos também um conteúdo de uma outra cultura, porque cremos na reencarnação. Então, por isso que é importante concebermos nesta autoidentidade a questão do espírito, para não nos culparmos. Olha, gente, evitar falar que há o espírito é evitar falar da vida. Os sentimentos nos falam, as antipatias, as simpatias, aquele posicionamento do tipo: meu Deus, essa pessoa nunca me fez nada, e eu tenho assim, uma antipatia por ela, pode nunca ter lhe feito nada agora, aqui. Talvez não. Então, nessa vida de relações, esse alto e baixo, que muitas vezes gera culpa, está associado a esse processo do espírito. Estuda-se como os pensamentos e as emoções afetam o bem-estar físico e como o estado do nosso corpo influencia a mente. É uma relação bidirecionada. Ou o corpo interfere na mente? Sim. Por exemplo, você olha e não está satisfeito com o seu nariz, com a sua boca. Isso vai interferir no seu emocional.
As pessoas que perdem um membro, que tem alguma coisa, isso vai interferir. Então, é pela visão humana esse caminho bidirecional. Mas eu acho a questão é tridirecional. Exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Espírito, mente, corpo. Corpo, mente, espírito. Pois é. Eu fiquei aqui pensando, né, Anete? É fácil a gente dizer quando a gente tem condições, quando a gente tem possibilidade, não é? Em querer que as pessoas sejam escravizadas, não é? Porque muitas vezes é determinar, mas é um processo kármico, sem amor, quer dizer, com amor, mas assim irritado. Vamos racionalizar os nossos processos. Cada um é que traz em si, não é, a alegria e a dor de ser o que é. Não é fato? Pronto! Então eu vou embora, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem o seu coração. E a gente se encontra por aqui. Ou na Rádio Boa Nova, eu também tenho um programa lá, falando abertamente. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau!